A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora, depois também passamos a atuar pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Eu recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora espírita Kate Duque. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Clube, boa noite Pedrosa. Boa noite, Kate, prazer tê-la conosco novamente. Eu quero perguntar a um ouvinte que está sempre deixando seu comentário, está escrito Ozer, diz que nos ouve bem distante. Eu gostaria de saber, né, sua localidade, que a gente fica sabendo onde estamos chegando, tá certo? Um abraço aí, fica com Deus. Meus queridos irmãos, vamos estudar na hora da crise. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem deixar também sugestões no programa, seja pelo privado ou no YouTube. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Os que pretendem transformar o próximo de um dia para o outro a golpes verbais, os que descobrem pareceres inteligentes e bons conselhos para todas as pessoas, distraídos dos problemas que lhes são próprios, os que colocam a mente em outro mundo de maneira absoluta, sem atender os deveres do mundo em que respiram, os que permanecem incessantemente preocupados em se defenderem, os que fazem 10 projetos maravilhosos por dia, sem concretizar nenhum deles em 10 anos, os que reconhecem a grandeza das verdades divinas, mas que jamais dispõem de tempo para cultivá-las em favor da própria iluminação, os que adiantam indefinidamente para amanhã o serviço da compreensão e do amor ao próximo, os que se sentem senhores exclusivos de todos os trabalhos no campo da caridade, sem distribuir oportunidades de serviço aos outros, os que declaram perdoar a ofensa, mas que nunca conseguem esquecer o mal, os que encontram ensejo de se entediarem da vida. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando na hora da crise. Na hora da crise, emudece os lábios e ouve as vozes que falam inarticuladas no imo de ti mesmo. Nós sabemos que os momentos difíceis, momentos de dores, né, são às vezes um tanto traumáticos, mas nós temos que ter fé em Deus e saber que tudo passa. Falei num programa desse, quando o Chico pede a Emmanuel para levar um recado a Maria de Nazaré, né, dizendo que ele tinha muitos problemas físicos, né, muitas dores, tinha problema de anginas, ele tinha problema de cataratas. Emmanuel disse que sim. E ele tinha uma fé com Maria de Nazaré. Passados uns 3 dias, Emmanuel chega, ele pega um lápis, um papel e vai anotar. Qual o recado que a Maria Santíssima me mandou? Isso passará.
Sim, mas e mais o quê? Também passará. Aí ele insiste mais uma vez, isso passará, Chico, foi o que ela falou. Então, entende-se que tudo passa, as coisas boas, mas as coisas ruins também, né? Não há males que dure para sempre, a gente sempre comenta. É o passado que teima em ficar e o presente que anseia pelo futuro. Sim, esse passado eu já falei, vou voltar a dizer, né? Lembrando sempre de uma grande mensagem deixada pelo príncipe Siddhartha Gautama, o Buda, de que quando estamos em depressão, porque não conseguimos resolver algo do passado e lá nos encontramos. Estamos presos ao passado. E quando estamos na ansiedade é porque estamos vivendo no futuro. O importante é o aqui e o agora. Como o próprio Cristo afirmou-nos há mais de 2000 anos, a cada dia basta o seu próprio mal. É o cárcere e a libertação, a sombra e a luz, a dívida e a esperança, né? O que foi e o que deve ser. O que foi, passou. Que o passado sirva-nos de degraus, né? Para a subida, para a caminhada. Foram experiências. Hoje estamos mais maduros, né? Não tão imaturos quanto o passado. E muitos perguntam assim, e eu comento, se eu pudesse voltar no tempo. Não ia adiantar nada, porque se você voltar no tempo, você voltaria com a mesma cabeça que tinha naquela época. Seria muito bom se pudéssemos voltar no tempo com o que pensamos hoje. É impossível. Para você voltar no tempo, você vai viver a mesma situação de antes. O que importa é que você aprendeu, amadureceu. Então, não vai repetir os mesmos erros de outrora, não é? Na essência, o mundo e o Cristo no coração. Grita o mundo pelo verbo dos amigos e dos adversários na terra e além da terra. Adverte também Jesus, através da responsabilidade que nos vibra na consciência. Olha, a gente tem que trabalhar esse lado emocional, né? Ter uma consciência tranquila, não tem dinheiro que pague. Porque adianta muitas vezes as pessoas serem tão aquinhoadas, né? Ter tanta fortuna material, mas não ter liberdade. Imagina, você não pode ir na padaria da esquina. Você é privado de ir a uma praia, de pegar até um voo comercial, pessoas em torno de si, com segurança. Isso não é vida, sinceramente. Tira a liberdade do homem, tira todo o seu valor, todo o seu prazer. Te adverte mais uma vez Jesus através da responsabilidade. Diz o mundo, acomoda-te como puderes. Pede o Cristo, levanta-te e anda, né? Diz o mundo, faz o que desejas, mas pede o Cristo, não peques mais. E quando Jesus curava, ele dizia, vá, não peques mais para que não te aconteça o pior. Ou seja, não continue errando, porque senão você vai voltar a enfermar-se novamente. Aquela situação dos 10 leprosos, né? Só um voltou para agradecer. E ele pergunta, onde estão os outros 9? Aqueles certamente voltarão normalmente a enfermar-se. E acontece até mesmo com a medicina tradicional hoje. A pessoa é portadora de um tumor, submete-se a uma cirurgia bem-sucedida, né? Passa toda aquela prescrição médica de uma dieta, de medicamentos, e aí sim, a pessoa muda por alguns meses. Sente-se curada e volta a cometer os mesmos equívocos de ontem, né? Volta a alimentar-se com algo que não deve, passa novamente a ingerir excesso de bebida alcoólica. O que vai acontecer? Vai voltar novamente a enfermar-se. Então, não adianta se você não muda. Por isso que o Cristo advertiu. Vá, não peques mais, para que não te aconteça ainda o pior. Que você não venha sofrer desse mesmo problema mais grave ainda, não é? Diz o mundo, renega os que te incomodem. Pede o Cristo, ao que exija 1000 passos, caminha com ele 2000. O Cristo ensinou-nos a amar a teus inimigos. Diz o mundo, apega-te à posse. Pede o Cristo, ao que te rogue a túnica, cede também a capa. Então não adianta nos apegarmos às coisas temporais. Elas são necessárias, sem dúvidas, né? Nós precisamos do dinheiro para a manutenção dos nossos lares, né? Temos compromissos familiares, uma série de coisas, mas não fazer disso um bezerro de ouro, porque daqui não levaremos nada, a não ser os vícios e as virtudes. Diz o mundo, fere a quem te fere. Mas Jesus vem dizendo, perdoa sempre, não 7, mas 70 vezes 7 vezes, como falou a Pedro. Diz o mundo,
descansa e goza. Pede o Cristo, avança enquanto tem luz, trabalhe. Diz o mundo, censura como quiseres. Pede o Cristo, não condenes. Nós temos o hábito de julgar sem conhecer, não é? Julgamos tanto e depois, às vezes, que passamos a conhecer a pessoa, sentimos-nos envergonhados. Poxa, eu tinha uma ideia completamente diferente de você. Mas por quê? Você não teve nem sequer a vontade de conhecer, de procurar. Às vezes porque ouviu de alguém certos comentários e ali você guardou para si, não é assim mesmo a pessoa. Temos que tomar muito cuidado com isso. E quando não julgamos em palavras, costumamos julgar em pensamentos. Tá? É muito comum nós criticarmos os políticos que estão na atualidade. Agora eu pergunto, e se estivéssemos nos lugares deles, será que faríamos também o que eles fariam ou não? Eu me pergunto. Se as facilidades forem tantas, eu não sei se me perderia. Por isso que a prova da riqueza é uma das mais difíceis que tem. Né? O homem pode se perder. Diz o mundo, não repares os meios para alcançar os fins. Diz o Cristo, serás medido pela medida que aplicares aos outros. Ou seja, de acordo com o seu julgamento, você também será julgado. Temos que tomar muito cuidado com relação a isso. Não precisas assim sofrer longas hesitações nas horas de tempestade. Se realmente procuras caminho junto, ouçamos o Cristo e a palavra dele por bússola infalível traçar-nos o rumo certo. Então Jesus é o nosso roteiro, o nosso caminho, a nossa fortaleza moral. Ele é, sem dúvida alguma, o sol de primeira grandeza. Algo que dizemos sempre, e é importante repetir: estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos por aqui de passagem. Então, diante de todas essas palavras que foram ditas, é importante a gente ressaltar que sempre que te reportes à justiça, né, é preciso reparar que Deus, ele sempre assiste pelo amor. A fim de quê? Que os caídos não sejam aniquilados, porque a gente sabe que nem todos se perderão, todos encontrarão o seu caminho no momento correto, todos encontrarão o seu momento. Nem tudo é para todos ao mesmo tempo. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua jornada, cada um tem o seu processo de evolução. Então é importante, quando a gente conhece as nossas limitações, como eu já disse em programas anteriores, é importante quando sabemos onde estão as nossas sombras, para que a gente possa caminhar com mais segurança, com mais destreza. Então, assim você vai ter contigo a lógica, indicando os males e o entendimento, inspirando o socorro necessário aos que lhe sofrem assédio, aqueles que te pedem ajuda. Onde passares, se compadeça dos vencidos que estão caídos à margem. Muitos pranteiam as ilusões que trouxeram arrependimento e remorso, e muitos se levantam, ainda sobre os próprios enganos. A maneira que, muitas vezes, a gente ensaia o último salto ao precipício da morte. Ou seja, aquele caso que a gente sempre fala, antes tarde do que nunca. Até o último suspiro, o ser humano é convidado à mudança, é convidado ao amadurecimento. Alguns, se precisarem do teu consolo, muitas vezes fugirão da sua presença, porque tem aquela pessoa que precisa muito de ajuda, mas por orgulho, ela tem vergonha de pedir ajuda. E muitas vezes ela prefere se afundar, cair no precipício, no mundo ilusório, de que ela se socorrerá sozinha. Então, com receio da verdade que você e outros trazem na boca, que descreram do poder renovador do trabalho, preferem rolar no vício, descendo mais cedo os degraus do sepulcro. Ou seja, indo de encontro ao fim da própria vida, ao esgotamento do seu organismo físico, do seu objeto
de movimento, né, o seu veículo carnal aqui neste plano. Então, muitas vezes, por improvidência, a gente coloca tudo a perder. E a gente perde a nossa saúde, a gente perde a nossa saúde física e mental, e a gente se perde por esse caminho. Então, além deles, porém, surgem outros, os que desanimaram em plena luta, recolhendo-se ao frio da retaguarda, aos que enlouqueceram de sofrimento, os que perderam a fé. Além deles, porém, surgem outros, os que desanimaram em plena luta, reconhecendo-se ao frio da retaguarda, os que enlouqueceram de sofrimento, os que perderam a fé por falta de vigilância, os que se transviaram à míngua do reconforto, e os que se abeiram do suicídio, tomados pelo superlativo do desespero. Quantas vezes nos desesperamos ou colocamos tudo a perder porque não sabemos lidar com situações que nos fogem o controle. Sabe aquelas situações que acontecem de repente? Como você tem reagido a essas situações? Com raiva, crise de ansiedade, desespero, começa a brigar com todo mundo. Como você reage quando as coisas que você planejava saem daquela linha de planejamento? Não vou colocar nem do seu controle, porque inteligentes que somos, sabemos e aprendemos todos os dias que não temos o controle de nada. Então, tentando dar-lhes remédio, ergue o mundo penitenciárias e hospitais, reformatórios e manicômios. No entanto, para ajudá-los, confere-te o Cristo, a flama do amor, no santuário do coração. É onde Cristo habita. É onde todo o ensinamento habita, dentro do nosso coração. Por quê? Quando você não souber o que fazer, escuta a voz do seu coração. O que ele está dizendo? O seu coração sempre sabe aonde ir. Todos esses padecentes da estrada têm algo para ensinar. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Por mais miserável que aquela criatura seja, ela tem algo para te ensinar. Por quê? Porque somos princípios. Somos princípios inteligentes de Deus. Então nós carregamos essa centelha de luz. Mas, muitas vezes, por escolha própria, nos perdemos no caminho. Os que tombam, esmagados de aflição, induzem-te ao serviço pelo mundo melhor. E os que se arrojam a monstruosos delitos falam sem palavras, em louvor do equilíbrio de que dispõe, auxiliando-te a preservá-lo. Não permitas que a justiça da tua alma caminhe sem amor, para que não se converta em garra de violência. Muitas vezes, quando não sabemos das nossas limitações e de onde podemos chegar, acabamos por tomar atitudes violentas, seja violência em forma de palavras, seja violências em forma de ações. Então é preciso que não nos percamos de nós mesmos, que nós não nos percamos de trilhar o caminho que o Mestre traçou. E muitas vezes, quando a gente sai desse caminho, se reequilibra, porque ser um bom ser humano, né, não é você não errar nunca, porque isso é impossível. Agora, é importante que a gente se reequilibre o mais rápido possível. Ao pé dos maiores celerados da terra, Deus colocou mães que amam, embora esses filhos, deditosos de toda a bênção, lhe transformem a vida em fonte de lágrimas. Vistos presídios, sempre vemos filas de mães
no horário da visita, levando um afago, um amparo, um alimento para os seus filhos, porque elas não desistiram deles, independente de quem sejam ou do crime que cometeram, são seus filhos. Diante, pois, dos vencidos de todas as condições e de todas as procedências, não mostres desprezo e nem grites frases ou palavras indevidas em relação ao outro. Por quê? Como eu disse em programas passados também, o ódio é você dar veneno para o outro, querendo que o outro morra, só que o veneno já está nas suas mãos. E, na verdade, quem toma o veneno é você. Porque a sua boca fala do que o seu coração está cheio. Não lhes conhece a história desde o princípio, não percebes agora a causa invisível da dor de que os degrada. Faz uma oração, auxilia em silêncio. Não sabemos se amanhã o nosso instante de abatimento e de angústia, e manda a regra divina que façamos aos outros aquilo que desejamos que seja feito a nós mesmos. Nós não sabemos se amanhã estaremos na condição daquele outro. E estando na condição daquele outro, se aceitaremos ajuda. O mundo é como se fosse uma grande roda gigante. Ora estamos lá em cima, ora estamos lá embaixo. A vida não é linear. O caminho da vida, ele não é traçado de forma linear. Existem altos e baixos. Uma hora lá em cima, outra hora cá embaixo. Então é importante a gente servir, independente do que o outro tenha feito. Justiça sem amor é como terra sem água. Recorda o próprio Cristo, reconhecendo que os vencedores do mundo habitualmente se inclinam à vaidade. Perigosa armadilha para grandes quedas. Fiquem atentos à vaidade. Preferiu nascer na palha dos que vagueiam sem rumo, das pessoas sem muitas condições, muitas posses. E Jesus decidiu nascer ali. Viver na dificuldade dos menos felizes e morrer na cruz. Reservada a vítimas de crimes e aos filhos da escravidão. Kate, muito bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical a seguir a nossa oração final. Ode à alegria. Era o dia 7 de maio de 1824. Os privilegiados espectadores sentados na plateia do teatro em Viena, então capital do Império Austro-Húngaro, mal sabiam que estavam para presenciar a primeira audição mundial da maior obra-prima da história da música. Ainda que o autor já fosse uma celebridade, recebido naquele mesmo dia com uma ovação digna das plateias de música pop de hoje, a reação foi surpreendente. O comissário de polícia precisou intervir para silenciar a explosão de aplausos na chegada do alemão Ludwig van Beethoven. Era o dia da primeira apresentação de sua 9ª Sinfonia. Após as palmas, um grande estranhamento. Até então, a sinfonia, forma musical para a orquestra consagrada durante o classicismo, excluía por definição as vozes humanas. No entanto, no palco sentavam-se 4 solistas e um coral em 4 partes. Para aumentar a perplexidade, enquanto todos os outros instrumentos desenrolavam movimentos que superavam a racionalidade clássica, permaneciam em silêncio o coral e os solistas. Eles entrariam apenas no 4º e último movimento. Beethoven, 3 anos antes de sua morte, ali realizavam a vontade que alimentava desde os 22 anos de idade. Musicar o poema alemão Ode à Alegria, de Schiller. E era o que fazia no derradeiro movimento da obra,
quebrando a última barreira do modelo sinfônico. Oh, amigos, não chega desses sons? Entoemos algo mais prazeroso e alegre. Vibrou o barítono em recitativo. Os baixos do coro responderam-lhe forte: alegria, alegria, para que com a orquestra silenciada começassem a solar um dos temas mais conhecidos da música ocidental. O tema proclamava: todos os homens serão irmãos. Era o poema da fraternidade universal, musicado pela genialidade e sensibilidade irretocáveis de Ludwig. Abracem-se, milhões. Enviem este beijo para todo mundo. A arte é o belo expressando o bom. É a expressão da beleza eterna, uma manifestação da poderosa harmonia que rege o universo. Convidar a arte para a nossa vida diária é ter à disposição excelente instrumento de civilização e aperfeiçoamento. A influência da música sobre a alma, sobre o seu progresso moral, é reconhecida por todo mundo. Mas a razão dessa influência é geralmente ignorada. Sua razão está inteiramente neste fato: que a harmonia coloca a alma sob a força de um sentimento que a desmaterializa. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, o universo fala conosco o tempo todo. As pessoas ao nosso redor podem ser mensageiros, canais para a força criativa que constantemente deseja compartilhar conosco e nos ajudar em nossa jornada. O problema é que geralmente nossos olhos estão cobertos. Não ouvimos, não enxergamos, não estamos abertos para realmente ouvir o que nos está sendo comunicado. Fique atento, ouça, talvez você receba as respostas que está procurando. Então é importante que meditemos e que aguardemos as respostas de Deus. Por isso o universo nos responderá, mas para tanto devemos nos preparar para isso. Ter tranquilidade, esperança, tudo de bom vai acontecer. Muita paz, que Deus nos ilumine hoje e sempre. Minha querida irmã Kate, suas despedidas? Mais uma vez, gratidão pelo convite, Pedrosa. Gratidão a todos os ouvintes, a todos que nos ouvirão, depois, através do YouTube. Muito obrigada pela presença, pela companhia, pelas mensagens. Continue mandando, continue dando seus depoimentos. É muito bom saber e partilhar o amor e o bem. Isso mesmo, Kate, verdade, sabe? A gente fica muito feliz em receber essas mensagens dos nossos queridos irmãos ouvintes. Então, continue. Boa noite a todos, boa noite para você, Kate, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho.
sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos